Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a organização, agradecer o convite que me foi formulado e que me permite partilhar com vocês algumas das conclusões que foram obtidas a partir do trabalho de investigação desenvolvido há cerca de 2 anos. Ora bem, relativamente então à estrutura da comunicação, começarei por falar sobre os objetivos, depois sobre o modelo que foi adotado, a metodologia da investigação, depois passaremos à investigação empírica, nomeadamente à aplicação do modelo à unidade de análise e depois finalizaremos com algumas conclusões. Relativamente ao objetivo, o objetivo geral era então, no âmbito da economia da inovação, analisar o desempenho inovador da NAT3 para Interior Sul através da aplicação do modelo da Triple Hélice. Este objetivo geral, depois, ele subdividia-se em 3 objetivos específicos, em que, basicamente, em primeiro lugar, procedeu-se a uma identificação dos constituintes regionais do modelo e das atividades que cada um desses constituintes desenvolvia. Obviamente que falando sempre de atividades de apoio e suporte à inovação. Depois, o segundo objetivo específico era então a análise da dinâmica regional no que respeita à criação de organismos de interface e de redes organizacionais. E depois, por fim, era avaliar o potencial do modelo, portanto, o potencial da Triple Hélice enquanto sistema regional de inovação, ou pelo menos enquanto embrião de um futuro sistema regional de inovação. Relativamente ao modelo, portanto, nós partimos do paradigma da competitividade territorial, em que todos os modelos, existem vários modelos explicativos da competitividade, mas existem três variáveis-chave, que no fundo são a variável inovação, a variável conhecimento e a variável aprendizagem. Portanto, todos os modelos, estas 3 variáveis são recorrentes. Partindo também do paradigma que a competitividade é territorial, a criação do conhecimento é também uma atividade localizada. E essa atividade localizada, ela pode ser justificada também por várias variáveis, nomeadamente pela presença de empresas líderes em tecnologia, pelas redes empresariais, por políticas de incentivo e também pela existência de instituições de ensino superior. A questão das redes interorganizacionais são extraordinariamente importantes, portanto, são o suporte de um sistema nacional ou de um sistema regional de inovação e, no fundo, estas redes que são muito características de cada território, elas vão variar em função dos atores que existem no território, a sua atividade vai também ter em linha de conta os fatores endógenos do desenvolvimento e, portanto, no fundo, nós vamos encontrar que o território vai moldar a competitividade e, no fundo, vai moldar também as atividades que nele se desenvolvem, nomeadamente as atividades empresariais. As relações que se vão desenvolver entre as empresas, as universidades, entendidas aqui como instituições de ensino superior, e as instituições públicas, elas, no fundo, têm sido objeto de várias modelizações. Só para dar um exemplo, temos aqui 3 tipos de modelizações, portanto, um primeiro modelo estadual em que existe uma preponderância da atividade do governo, depois um segundo modelo, normalmente designado como o laissez-faire, em que fundamentalmente cada uma destes 3 atores trabalha separadamente, trabalha isoladamente, e depois, no fundo, o modelo da Triple Hélice, que no fundo é um modelo
modelo que foi desenvolvido fundamentalmente por aquele autor, por Edstockovitz, que no fundo, o que é que ele traz de novo? Traz de novo a ideia que as três hélices, que no início são a academia, a indústria e o governo, estas três hélices, elas interceptam-se. E aquilo que é importante em termos das dinâmicas regionais é então a maneira como estas hélices se interceptam e como é que naqueles pontos de interseção vão surgindo outras instituições, digamos, híbridas, portanto, instituições que nascem do funcionamento conjunto dos três atores principais. E, portanto, no fundo, aquilo que é importante é analisar esta dinâmica de criação de novas instituições e ver até que ponto há também uma densificação das redes interorganizacionais entre todas estas instituições. Portanto, fundamentalmente, o modelo adotado foi então este, portanto, o modelo da triplo hélice. No fundo, ele vai ter como ponto de partida que, na economia baseada no conhecimento, a inovação ela vai surgir da interação entre as empresas, que no fundo são os locos de produção, entre a academia, que é o locus de conhecimento, de desenvolvimento tecnológico, e depois tudo isto terá um enquadramento ao nível das instituições públicas, que no fundo vão providenciar as relações contratuais e, portanto, vão também garantir alguma estabilidade nas interações e nas trocas. O que este modelo também tem de interessante é que é um modelo evolutivo. Portanto, como eu disse, o funcionamento do modelo vai permitir a redensificação daquelas zonas de interface que, no fundo, elas vão ser ocupadas por instituições híbridas, por exemplo, como eu irei falar mais à frente, incubadoras de empresas que nascem devido à interação entre a instituição de ensino superior com alguma ajuda das câmaras municipais e também com a participação dos núcleos empresariais e, portanto, o modelo tem um caráter evolutivo e caráter esse que é profundamente regionalizado. Portanto, uma das coisas que também é interessante neste modelo é que ele é um modelo territorializado, é um modelo que vai de encontro ao chamado paradigma do desenvolvimento endógeno, que é aquele que hoje é mais unanimemente aceito. Relativamente também a este modelo, aparece a figura do organizador regional da inovação, que no fundo é aquela instituição que dá o ponto de partida. E, portanto, apesar de o modelo ser um modelo extremamente interativo, mas há sempre necessidade, digamos assim, de haver um dinamizador e, no fundo, este organizador regional da inovação é exatamente isto que faz. Portanto, é a instituição que lança os desafios, que assume, digamos assim, um papel de líder em termos do desenvolvimento da inovação. No que diz respeito, então, à metodologia de investigação que foi seguida, trata-se de uma investigação qualitativa, exploratória, descritiva e explicativa. No fundo, o que é importante é o seu caráter qualitativo. Portanto, eu aqui não vou apresentar dados, não houve quantificação e, portanto, estamos perante um estudo de caso, portanto, uma investigação qualitativa. Depois, houve todo um trabalho de recolha de informação e passou por várias fontes, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas, etc. Relativamente à unidade de análise, portanto, a unidade de análise que foi utilizada foi a NAT3 Beira Interior Sul,
que abrange os concelhos de Castelo Branco, Idanha Nova, Pena Amadora e Vila Velha de Faro. Porquê é que se optou pela unidade territorial NUT? Fundamentalmente foi por causa dos dados estatísticos. Inicialmente ainda se tentou fazer ao nível do distrito de Castelo Branco, simplesmente não era fácil obter os dados e, portanto, os dados por NUT acabam por facilitar e, portanto, foi esse o motivo que esta unidade foi escolhida. Portanto, estamos a falar de uma região relativamente pequena, portanto, 3.748,3 km², com uma população residente de 73.923 habitantes, o que dá uma densidade populacional de 19,7. Portanto, claramente estamos a falar de uma região de baixa densidade, estamos a falar de uma região onde o setor primário ainda tem um peso grande, portanto, um peso superior àquele que o setor tem, quer na região centro, quer ao nível do país, portanto, do continente. Também, em termos da unidade territorial, ela não é uniforme, portanto, fundamentalmente temos ali o conceito de Castelo Branco, que por vários motivos desempenha um papel de polo aglutinador e, portanto, aqueles 19,7 são efetivamente a média, porque estamos a falar de realidades muito diferentes. Portanto, Idanha Nova, Pena do Cor e Vila Velha têm pouco a ver com o conceito de Castelo Branco. Não vou entrar em grandes detalhes, até porque o tempo não é muito, mas, portanto, em termos populacionais, a Beira Interior Sul, portanto, é esta região que está em rosa mais claro e, portanto, o que se verifica é que, do ponto de vista demográfico, é uma região que tem vindo a perder população, é uma região que não apresenta grandes taxas de atratividade e, portanto, as taxas de crescimento efetivo, natural e migratório são mais penalizadoras do que a região centro e a região do continente. Portanto, é uma região que está bastante envelhecida. Mais uma vez, os três concelhos, Vila Velha, Pena Amadora e Idanha Nova, apresentam taxas de envelhecimento extremamente elevadas. No concelho de Castelo Branco já não é tanto assim e, portanto, já vamos encontrar uma maior dinâmica populacional. Em termos de escolaridade, portanto, isto é o que se passa. Portanto, estamos a falar de uma região que não apresenta graus de qualificação, graus muito elevados de formação da população. De qualquer modo, temos aproximadamente 7% da população que apresenta um nível superior. No que diz respeito à caracterização empresarial, verifica-se que, do ponto de vista da indústria transformadora, existem dois setores muito mais importantes do que os outros, portanto, fundamentalmente o agroalimentar, e isto, no fundo, vai condicionar também a dinâmica de inovação que a região tem tido, que é muito baseada neste setor agroalimentar. E depois também a indústria têxtil tem também um peso interessante, quer em termos do número de empresas, quer em termos do emprego, quer em termos da colaboração para o valor acrescentado bruto regional.